Uma pessoa trans é uma pessoa que ela, por exemplo, que eu nasci biologicamente num corpo feminino e eu não me sinto adequado nesse corpo. Não no corpo, mas com o gênero que me impuseram ao meu nascimento, sabe? Então, uma pessoa cisgênera é ao contrário de uma pessoa trans. É uma pessoa que ela nasceu, um exemplo, uma menina nasceu biologicamente menina e ela se identifica com o próprio gênero. Ela se sente bem num corpo dito feminino. Isso é uma pessoa cisgênera. Travesti é um gênero exclusivamente feminino, é um gênero que você trata a travesti no feminino, então é ela, no caso. E a diferença entre as duas é que uma é binária e a outra não é binária, sabe? A mulher trans, ela é binária, ela tá encaixada num gênero que é binário. E a travesti, não. Então, tipo, não binário é um termo guarda-chuva de gênero que inclui pessoas que não estão dentro do binário, que é homem e mulher. Então, tudo que não está dentro do binário, que seria homem e mulher, é não binário. Eu acho que para as pessoas LGBT em geral, o ensino médio, a escola é uma coisa aterrorizante, porque todo mundo lembra e fala, eu queria voltar para o ensino médio. Quando falam isso, eu fico, não, eu não queria voltar, sabe? Porque eu sofria muito dos meninos, das meninas e era muito pesado, porque era uma grande pressão psicológica, né, que faziam em cima de mim. Até de professores e que devem apoiar a gente e não apoia. Na minha escola, demais, demais. Na minha escola, tipo, foi o último lugar, assim, que eu queria que as pessoas soubessem que eu existia, assim, porque eu tinha muito medo realmente na escola. E no ensino médio, que eu tomei mais voz e mais empoderamento em relação a isso, que eu comecei a me posicionar mais, tanto por ter algumas pessoas parecidas comigo ali dentro, então me deu um pouco de força. Então, tipo, eu sempre me questionava o porquê de ser assim, ou porquê de sentir assim. E foi uma coisa que naquela época eu não ligava muito, mas eu tava, tipo, já pensando sobre, sabe? E só depois, mais pra frente, com a internet, e quando eu comecei, tipo, a sair e a conhecer outros tipos de pessoas e vivências e tal, que eu comecei, tipo, a abrir minha mente e realmente me questionar sobre quem eu sou e perceber quem realmente sou, sabe? Na escola, tipo, eu sofria preconceito, eu sofria bullying e quando eu chegava em casa, eu entrava na internet, ali era o mundo que eu podia ser o que eu queria. E que eu acabei conhecendo pessoas que eram iguais a mim, que eu falei, nossa, olha, eu não tô sozinha, sabe? A pressão já é muito forte em cima de mulheres cis, porque, né, a sociedade estética é, tipo, tóxica e horrível, assim. Então, se uma mulher não é magra, tem um cabelo liso, branca, eurocêntrica, tipo, todos os traços europeus e tal, ela já tá, tipo, totalmente fora do padrão que a sociedade quer. Então, tipo, quando você é trans, ainda é reforçado ainda mais isso, sabe? Ai, eu como uma pessoa não binária, eu acho estereótipo, tipo, nada necessário. Porque é uma coisa que eu acho que pressiona muito a gente, sabe? Pressiona qualquer pessoa. Pressiona uma pessoa trans, pressiona uma pessoa cis. E eu acho que, assim, eles têm que ser quebrados. Porque eu acho que com eles quebrados, principalmente a visibilidade das pessoas não binárias vão vir muito mais forte, sabe? O mercado de trabalho é um mercado, tipo, que reforça muito os estereótipos e é muito competitivo também. E, né, é competitivo em todos os âmbitos, assim. Mas a dificuldade multiplica pra gente que é LGBT em geral, assim. Tipo, é um ambiente totalmente despreparado pra diversidade e para as pessoas que estão fora do padrão do que a sociedade quer ver, sabe? Os jovens que estão, tipo, se conhecendo agora e eles têm que procurar muito um círculo de apoio. Muito procurar ter pessoas que entendam eles, sabe, que estejam juntos, porque não vai ser fácil, não é fácil e daqui a uns anos também pode ser que continue não sendo fácil, então a gente precisa muito ter pessoas iguais a gente, sabe, do nosso lado, que a gente possa conversar e contar. E eu acho que, assim, não ficar quieto, sabe? A gente tem que falar, a gente tem que fazer nossa voz ser presente, a gente tem que estar ali presente em todos os lugares e nunca deixar de aquilo apagar que é tão importante, que é a representatividade, sabe? Eu falo muito de buscar informação, porque eu acho que a informação
a falta de informação, no caso, é a causa do preconceito, assim. Porque eu acho que a gente abrindo a nossa cabeça, sabendo que existem pessoas diferentes, que nossos corpos são plurais, sabe? Então, tipo, existem várias maneiras de ser, várias maneiras de estar, várias maneiras de ser quem a gente é, sabe? A gente não precisa se limitar numa coisa só. O Transcender, ele foi uma ideia muito... Não teve uma ideia, não teve um planejamento, na verdade. A gente criou como forma da nossa desconstrução e também pra... A gente não tinha o intuito de crescer nem nada, a gente só queria levar informação mesmo, sabe? E eu acho que é muito o que a Rafa falou uma vez, que, assim, a gente não tava cansado de explicar as coisas, tipo, toda hora pra mesma pessoa. E a gente só falava, tipo, gente, vai lá, vê no Transcenda, porque tinha todas as informações, sabe? E além de dar informação pra uma pessoa que não é LGBT, a gente queria muito acolher, sabe, as pessoas LGBTs. Se quando a gente se assumiu tivesse alguém ali pra falar sobre, seria bem mais fácil. Então a gente quer, tipo, ajudar essas pessoas, tipo, mais novas ou que estão se descobrindo a olhar o Transcenda e falar, nossa, eu sou isso, sabe? E a gente tenta dar visibilidade muito mais para essas siglas do LGBT que são muito invisibilizadas, sabe? Para essas vertentes que são, tipo, que não falam. Então, tipo, esse é muito o nosso intuito, tipo, mostrar coisas que poucas pessoas falam, sabe? Para todo mundo olhar e falar, olha, tem uma opção. Pra gente conseguir, tipo, só afeto ou alguém que a gente possa confiar é uma coisa muito difícil, assim. Porque a gente já é olhado com um olhar de... Como que eu posso dizer? Já é olhado com um olhar de estranheza, mas também com um olhar, tipo, marginalizado, sabe? Em meio socialmente. Então, a gente conseguir uma pessoa em que a gente consiga tanto afeto quanto, tipo, carinho e troca disso é muito difícil. E foi sempre muito difícil, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa cisgênera que consiga te entender, sabe? Ainda mais porque hoje em dia eu tenho um processo de desconstrução bem maior do que eu tinha uns anos atrás. Então eu tinha muitas limitações, eu tinha limitações sexuais e etc. Então era bem difícil ter uma relação amorosa, sabe? Com alguém que, tipo, me entendesse. As pessoas que eu mais me senti, tipo, bem foi quando eu tive relações com pessoas trans também. Porque foram pessoas que mais me entenderam e conseguiram, tipo, conversar comigo e até me ajudaram muito num processo de desconstrução. Sim, o nosso processo de aceitação com a gente mesmo, no nosso individual, diz muito do nosso relacionamento, sabe? Porque eu, particularmente, eu só fui me empoderar e me desconstruir quando a gente começou a namorar. E aí isso ajudou muito, porque, tipo, a gente evoluiu junto, sabe? A gente aprendeu muito junto e a gente conheceu o nosso corpo muito junto, sabe? Eu conheci muito quem eu sou, tipo, por a gente estar junto, sabe? Também por ser duas pessoas trans, assim, sabe? A gente tem mais que empatia um com o outro, sabe? A gente vive o que o outro vive, a gente sabe o que o outro vive, a gente tá presente no que o outro tá passando, sabe? Então, é uma coisa muito forte. Um completa o outro, sabe? Por mais que, tipo, nós somos completos por si só, mas a gente constrói uma coisa muito maior do que a gente é, sabe? E a gente soma uma coisa muito grande um com o outro. Então, é muito mais que amor, é muito mais que um namoro, é muito mais que só dois corpos trans que são totalmente visibilizados, sabe? É muito mais que isso. Eu acho que de primeira é meio que um olhar de estranheza, né? Tipo, as Sim, pessoas não muito. sabem, tipo, o que a gente é, ou se realmente a gente é um casal, ou se é, tipo, olha muito com um olhar de estranheza. E depois vem, tipo, ou um xingamento, ou um elogio, ou, tipo, qualquer outro tipo de comentário, sabe? Eu acho que o que a gente sofreu muito também foi
A fetilização da gente, sabe? Tipo, muitas pessoas começaram a olhar a gente mais como um fetiche por estar junto, porque não é só uma pessoa trans, é um casal trans, então por que não desrespeitar essas pessoas, né? Então, tipo, aconteceu muito isso e também, tipo, eu acho que a questão de quererem impor a gente, sabe? Tipo, ai, quem é o homem? Quem é a mulher? Ou uma coisa que a gente ouve muito é, tipo, ai, vocês são um casal hétero. Sendo que, tipo, não, porque não tem homem, não tem, sabe, Exato. aqui no relacionamento. Então, tipo, é uma pressão constante, assim. Mas eu acho que também a gente recebe muito amor, assim, tipo, das pessoas também, sabe? Total. Pessoas LGBT, tipo, ficam muito, ai, que fofinhas. Eu queria te agradecer, porque quando você entrou na minha vida, tipo, você sabe que eu tava num momento super péssimo e você me mudou completamente. E real, tudo que, tipo, eu sou hoje, sabe, tem um pouquinho de você.